Gravar isso daqui. Ótimo, agora pronto. Resolvido aí o nosso problema. Vamos começar? Ó, hoje nós vamos falar sobre dois assuntos, tá? Ah, tem uma outra questão também. Veja, assim que terminar aqui, vou falar sobre cheque, vou falar sobre duplicata, as questões mais importantes, que é o teor da nossa aula de hoje, né? Continuando aí com esses dois títulos de crédito, tá? Quem entende que são títulos cambiariformes, títulos cambiais, vou falar sobre isso. Vou falar sobre cheque e duplicata. Mas também, claro, se assim desejarem, aqueles que sim fizeram a prova suplementar, terminando aqui, nós faremos a correção da prova também, né? Então aí já minimiza também bastante da ansiedade no que se refere à prova. Essa era uma outra situação também que nós tínhamos que falar. Excetuando isso, senhores, por gentileza, existe mais algum outro questionamento? Eu posso ajudar em algo mais assim nesse aspecto de, vamos lá, sanar dúvidas sobre notas, questão de lançamento, datas de lançamento. Lembrando que as datas de lançamento, elas, institucional, é até o final de novembro, né? Eu não me recordo a data, mas eu acho que até o último dia de novembro, acho que é 29, algo nesse sentido. A prazo institucional, acho que até aqui, ó, a data de lançamento de todas as avaliações, penso eu que até o dia 30 de novembro, né? Mas aí tem que olhar no calendário institucional, não sei dizer, né? Mas excetuando aqui, e aqui nós estamos no oitavo período. Ah, oitavo, não é o nono, não, porque o nono tem questão de TCC ainda. Mas excetuando essas questões, alguma outra questão que a gente pode sanar, por gentileza? Né, antes de a gente começar essa nossa aula hoje, efetivamente, nós vimos a questão da VA1, vimos a questão da VA2, lembrando que tem a VA3 para ser entregue agora dia 12, e lembrando que tem a VA4 que é para ser entregue agora dia 19. Tem mais alguma coisa? Da minha parte, não. Não, né? Só esperar mesmo, é que eu já lanço essa VA1 em conjunto com a VA4 e Tranquilo, aí já tranquilo. resolve. Tá. Oi? Pois não, seu Bartolomeu, Tranquilo. desculpa. Tranquilo? Então tá, então Não, tá vamos lá. tranquilo, tá tranquilo. Então tá joia, obrigado. Se tiver qualquer coisa, senhores, falem aí por mim, por gentileza, tá bom? Olha só, cheque, né? O cheque é algo, vamos lá falar sobre duas questões completamente diferentes, dois títulos completamente diferentes em face até da sua utilização. Cheque, algo que já foi de extrema importância e que hoje encontra-se em desuso nas relações comerciais individuais. Ainda em atividade típica de empresa, atividade econômica, verifica-se a utilização de cheque. Né? Duplicata, esse título originalmente brasileiro, assim como todos os títulos que estão ficando em desuso, ela, a duplicata, é que se encontra mais, não tenho dúvida nenhuma, é que se mais utiliza, né, até mesmo em face das práticas comerciais e de forma inegável, a duplicata ainda se presta a muitos descontos operacionais em instituições financeiras. Desconto bancário é uma antecipação de valores futuros. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos iniciar aqui pelo nosso cheque, né? Esse documento que possui elementos próprios, né? Deixa eu só verificar uma questão aqui. Deixa eu ver se eu não o retirei ainda. Ah, tinha um cheque aqui, ó. Isso, tem um cheque aqui ainda. Deixa eu ver. Só falta não tá funcionando. Vamos lá, me ajuda aí. Tá. Ó, gente, ó. Cheque, né, que tem elementos próprios. Esse documento, que ele, sem sombra de dúvidas, ele está em desuso aí em relações entre particulares, né? É claro que quando nós falamos em cheque, há uma distinção em que alguns autores dizem que, na verdade, o cheque é um título cambiariforme. Deixa eu abrir aqui, fica mais fácil. Perdão, vamos lá.
Existem alguns autores que dizem que é um título cambiariforme, que não é um título de crédito efetivamente, mas um título que vai representar crédito, né? E outros autores que não, que o cheque sim é um título de crédito, né? Então veja, quando nós falamos em cheque, ó, tá? A primeira situação que nós temos que entender sempre, né, é que, ao meu sentir, né, eu me fili aí na corrente de que cheque é um título de crédito. Alguns autores dizem que cheque é algo que, como é uma ordem de pagamento à vista, e vamos entender, ó, cheque, esse elemento aqui, ó, pague-se por esse cheque a quantia de R$ 100. Quando alguém pega aqui esse elemento e manda efetuar ali aquela ordem, né, pague cheque a quantia de R$ 100, olha, só para a gente entender, né, pode ser o senhor João, por exemplo, então tem a pessoa definida aqui, e coloca aqui, apõe a sua assinatura nesse título e coloca a data, né? Na verdade, há muitos autores que dizem o seguinte, hoje são 5/11/2020, muitos autores indicam o seguinte, olha, o cheque, ele não é um título de crédito. Por que ele não é um título de crédito? Ele não é um título de crédito porque ele é uma ordem de pagamento à vista. Você percebe aqui, ó, da análise desse cheque, que ele tem alguns elementos obrigatórios incluídos pelo Banco Central, né? E ainda alguns outros elementos que são trazidos na própria legislação nossa. E o cheque, pela análise de todos esses elementos aqui trazidos, ó, nós verificamos que esse cheque é uma ordem de pagamento à vista. Qual ordem de pagamento? Olha, presta atenção aqui comigo. Vamos colocar aqui que esse cliente bancário aqui é o Antônio, o nosso eterno Antônio, né? Então, aqui, quando nós temos aqui o Antônio, tem o nome dele aqui embaixo, tá? O cheque de ordem de pagamento à vista. O que é o cheque? Olha, o cheque é o Antônio emitindo esse cheque, a pessoa que está criando esse cheque, dando uma ordem ao banco, que faça um pagamento ao favorecido, que nesse caso nosso aqui é o João. Então, o que é o cheque? O cheque é um título criado, é um título aqui, ó, criado, né? Em que alguém, um título emitido, portanto, é um título criado em que alguém dá uma ordem para que o banco faça o pagamento. Faça o pagamento ao favorecido. Qual o valor? O valor estabelecido aqui pelo cheque. Nós temos aqui algarismos, né? Nós estamos aqui nos algarismos arábicos, né? Nós temos aqui em algarismo e também temos por extenso esse valor. E pode dar até, inclusive, diferença entre o que está nesses algarismos arábicos aqui e no que está escrito por extenso. No caso aqui estava igual R$ 100, né? Então, olha, mais uma vez, o cheque é uma ordem que alguém dá para um banco, né, para fazer o pagamento àquele favorecido. É claro que quando alguém faz qualquer tipo de transação por meio do cheque, ele tem que colocar aqui favorecido, porque o Banco Central tem normas que diz que todo cheque com valor superior a R$ 100 há a obrigatoriedade de identificação do favorecido. Então tem que se identificar aquele favorecido. Então, esse documento que já foi amplamente usado, ele, como dito, está em desuso, né? Por que ele está em desuso? É claro que ele está em desuso pela evolução tecnológica que nós encontramos, né? Nós estamos aí há poucos dias do Pix, que é uma forma de transferência de valores, né,
por meio da identificação, de um número de identificação, que pode ser telefone, CPF, ou qualquer outro número, né, e-mail, ou qualquer outro número, que vai identificar a transferência de um valor, né, que é a mesma lógica. Veja se não é. Olha, quando você fizer um Pix lá, o que você vai estar fazendo? Você está dando uma ordem para o banco pagar, transferir para uma outra pessoa aquele valor que você colocar lá no seu telefone, lá no Pix, né? Quando você fizer aquela transferência, você vai colocar, se você entrar lá no aplicativo do seu banco, vai fazer a transferência daquele valor, vai identificar a pessoa por uma chave, né? E na verdade você vai estar dando uma ordem. Você está dando uma ordem para o seu banco transferir. Era a mesma ideia do cheque, você dando uma ordem para o seu banco pagar a alguém aquele valor que você definiu. A diferença é que o cheque demora. E é por isso que eu entendo que ele representa um título de crédito. Porque da data da emissão, perceba, ó, da data ou do momento da emissão até ir na agência bancária ou até realizar um depósito em sistema bancário, né, isso tem um tempo. E dentro desse tempo nós sabemos que esse cheque também pode circular por meio de endosso, né? Então, o cheque sim é um título de crédito em que nós temos uma ordem de alguém para poder fazer o pagamento. E entra em desuso, claro que se você tem uma ordem para alguém fazer o pagamento, né, para uma outra pessoa, e se você tem uma ferramenta agora que o faz de forma instantânea, com o Pix 24 horas, 7 dias por semana, estou fazendo propaganda não, gente, é só realmente falando aí desse produto do Banco Central, de forma inegável, você tem aí uma facilidade muito maior. Não há necessidade de fazer cheque. Nós já não utilizávamos o cheque mais em face, claro, do cartão de crédito, né? Do cartão de débito, isso facilitou a nossa vida, das TEDs, ou transferência, né? Transferências, TED, transferência, ou transmissão entre próprias agências, TED, transferência para outras instituições financeiras, a gente já não está utilizando, né? Mas ainda existe o nosso cheque, e o cheque está trazido para a gente. Olha, elementos obrigatórios do cheque. O que tem que ter no cheque? Primeiro, olha, tem que ter identificação do emitente, daquele sacador, daquela pessoa que está criando o cheque. Tem que ter o seu nome, tem que ter o seu CPF, normas do Banco Central, tá? Identificação do nome, identificação por meio de CPF. Tem que ter também o tempo em que é cliente, isso todo cheque deve ter. Tem que ter a praça de pagamento. Olha que importante. Aqui nós temos a praça de emissão, ó. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Praça de emissão é o local que o título está sendo criado. Nesse caso aqui foi criado em Belo Horizonte, hoje, 5 de novembro. Mas tem que ter a praça de pagamento. Todo título de crédito tem que ter a praça de pagamento. E a praça de pagamento vem aqui, ó, ao lado desse elemento obrigatório. A praça de pagamento aqui, ó, é o endereço da agência bancária. Se você pegar todo o cheque, você vai verificar que tem o nome do banco, banco sacado, e também tem o endereço dessa agência bancária. Todo cheque tem isso. Qual que é a praça de pagamento? A praça de pagamento vai ser aqui. Essa praça é o local em que se está a agência bancária. Nós teremos a expressão em algarismos, no caso aqui, arábicos, né, R$ 100, e também teremos a quantia por extenso. Tá? Pode haver divergência? Pode, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas existem alguns outros elementos, né? Banco, local de compensação, banco, agência, né? Números identificadores de controle, número de conta, número do cheque, também é obrigatório ter, para saber aí, né? E o valor, tá? Quando nós fizemos o Pix lá, quando você cadastra uma chave, na verdade você está colocando qual é o seu banco, qual é o número da sua agência, qual é o número da sua conta, né? E o cheque ainda tem a linha digitável aqui, ó, tem uma linha de conferência logo aqui embaixo, aqui, que é a identificação do cheque, que esse modelo não tem. Também são elementos obrigatórios pelo Banco Central, tá? Que vai regulamentar todo esse mercado financeiro.
Questões referentes ao cheque. Olha, pode ter diferença entre os valores? Sim. Se tiver mais de um valor escrito, é sempre o valor menor. Se tiver diferença entre os algarismos aqui arábicos e o valor por extenso, vai prevalecer esse valor por extenso. O cheque tem que estar sempre nominal, desde que ele seja no valor superior a R$ 100. Tá? Não tem como fazer depósito. Quando vai fazer um depósito, tem que fazer lá, por regras também do Banco Central, tem que cruzar esse cheque. Colocar duas linhas paralelas a esse cheque e fazer cruzar esse cheque diz que ele tem que ser depositado em uma instituição bancária. Se tiver o nome de um banco, por exemplo, aqui é o Banco Itaú, esse cheque só pode ser depositado no Banco Itaú. Tá? Então, esse é o cruzamento específico, cruzamento em preto ou cruzamento normal aqui. Questões que a gente está muito habituado mesmo, né? Então a gente não adianta ficar perdendo muito tempo com isso mesmo, não. Tá? Outra situação importante também no que se refere ao cheque, deixa eu pegar aqui o nosso verso aqui, né? Não quero salvar, não. Aquelas regras todas que foram trabalhadas, aqui estão no verso do nosso cheque, aquelas regras que foram trabalhadas todas com o nosso cheque em relação ao endosso são aplicáveis. Né? Nós tínhamos até o ano de 2017 no Brasil, até mesmo porque tinha o CPMF, só poderia acontecer um único endosso. Essa legislação de apenas um único endosso, ela não tem mais validade. Então você pode ter quantas transferências por meio do endosso forem necessárias. E aplicando tudo aquilo que nós entendemos. Já tivemos oportunidade de estudar sobre endosso. Uma grande diferença que vem, e normalmente é só para identificar o porquê, né? Muitas das vezes nós não sabemos lá o porquê do que aquilo está acontecendo, mas é justamente só para que nós possamos identificar isso aqui. Ó. Tenho certeza que alguém pode já ter ido sacar um cheque na boca do caixa. Peraí, rapidinho. Deixa eu pressão aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar os dois juntos aqui. Não? Então tá bom. Tenho certeza que alguém, olha, já tentou sacar aí um cheque na boca do caixa. Numa instituição financeira, por exemplo, alguém já foi lá numa instituição financeira, foi sacar uma quantia lá naquele cheque, e se deparou com a situação que pediram para poder assinar no verso do cheque. Estou colocando essa tela aqui só para a gente fazer. Ó. Quando você assina naquele verso do cheque, você está dando um endosso. Você está dando um endosso para a instituição financeira. Então, imaginemos que eu seja favorecido desse cheque. Carlos. Tá? E esse cheque tem um valor acima de R$100, R$150. Vou colocar aqui. Eu querendo sacar esse cheque na boca do caixa, vou procurar ali aquela agência para poder, né? O Antônio mandou esse cheque para mim e passou esse cheque para mim. Eu quero sacá-lo, vou lá na agência. O que a agência vai pedir que eu faça? A agência vai pedir que eu, né? Que eu faça ali, na realidade, que eu dê uma assinatura aqui no verso desse cheque, tá? Então a agência vai pedir que eu, Carlos, assine. O caixa lá da agência vai pedir para eu assinar naquele verso do cheque. O que é isso? Isso é chamado endosso para o sacado, né? Então, você na verdade, quando está assinando no verso desse cheque, você sendo o proprietário, no caso ali, eu, Carlos, assinando, né, pague-se ao banco, vou colocar aqui ali, pague-se ao banco, na verdade eu estou transferindo o cheque para quem? Para o banco. E quando eu faço isso, eu estou dando quitação. Ou seja, quando eu assino no verso e transfiro aquele cheque para o banco, eu estou dizendo para o banco que eu recebi aquela quantia. É por isso que pede que assine no verso do título. É o endosso, quitação, é o endosso para o sacado. Na verdade, é uma transmissão, é o endosso ali para o banco.
Tranquilo? Então, essa é uma situação que pode acontecer, né? E é muito comum, né, ter essa assinatura aí no verso, né, realizado aí pelo chamado endosso sacado, endosso para o banco. Quando nós falamos também, nós temos que entender uma situação que é muito importante. Ó. Muitas das vezes, quando nós estávamos ali trabalhando com a. Nós estávamos trabalhando com a letra de câmbio, nós tivemos a oportunidade de verificar algumas situações. Ó. Fala aí, meu filho. Bom, mas hoje né, as coisas aqui tá difícil, hein? E tá. Pronto, ó. Quando nós estávamos trabalhando nossa letra de câmbio, nós tivemos a oportunidade de ver algumas situações. A primeira delas, e os senhores vão de lembrar comigo, que em se tratando de letra de câmbio, o que nós tínhamos lá na nossa letra de câmbio? Quando nós estávamos estudando a nossa letra de câmbio, né, eu trabalhei com os senhores a seguinte situação. Vamos lembrar aqui rapidamente. Ó. Quando nós trabalhamos a nossa letra de câmbio, aquela antiga, olha, nós tínhamos aqui, ó, o sacador manda uma ordem para o sacado, né, para poder pagar um favorecido, um tomador, um credor, né. Foi isso que nós trabalhamos o tempo todo. O sacador manda um sacado para poder pagar, para verificar se aceita ou não uma ordem, se o aceite se dá por meio da assinatura, para fazer o pagamento a um favorecido, a um credor. Se nós analisarmos bem aqui o nosso cheque, nós verificaremos que nós temos a mesma lógica, né? Olha, vamos ver aqui, nós temos que na mesma lógica, ó, o Antônio está mandando. Não, mas hoje o pessoal tá de brincadeira comigo, hein? Vai lá. Então vamos lá, ó. Quando nós estamos aqui, então, no nosso cheque, o que nós temos mesmo? Nós temos aqui, ó, o Antônio. Ah, não, mas... Peraí. Deixa eu achar você. Agora sim. O Antônio, né, emite uma ordem para o banco poder fazer pagar ao favorecido. Vamos colocar aqui, pelo menos, né, por exemplo, o carro. Então, o Antônio emite uma ordem para o banco pagar. E aí, claro que nós temos que entender que essa ordem emitida aqui para o banco é diferente do que aconteceu aqui na nossa letra de câmbio. Claro, é diferente do que aconteceu aqui na letra de câmbio. A recepção da ordem na letra de câmbio, nós temos que o sacado torna-se devedor. O que era sacado torna-se aceitante, né? O que não vai acontecer aqui no cheque. A recepção da ordem, né, nada mais é do que uma confirmação em que existe um número de conta, que existe uma agência, e mais importante que isso, que naquela conta, que naquela agência existiam fundos disponíveis para poder fazer o pagamento. Isso significa dizer que a recusa do pagamento, ela se dá quando não tem fundos disponíveis. E não tem problema nenhum do banco recusar. Claro que não, né? Claro que não. O banco pode recusar, assim como o banco, né, pode recusar esse pagamento, porque o banco não é, olha, isso é importante, né? Para a gente não confundir, ó. Vou colocar uma observação aqui. Quando nós estávamos tratando da nossa letra de câmbio, quando nós estávamos tratando dessa letra de câmbio,
esse sacado que tornou-se aceitante tornou-se devedor, né? E ele é devedor quando ele é aceitante direto, devedor principal daquela obrigação. No cheque, o devedor principal é o sacador aqui, ó, quem emitiu aquele cheque, né? Que no nosso exemplo aqui foi o Antônio. E o banco? O banco vai ser devedor de quê nessa história? De nada. O banco não é devedor de nada, claro. Porque o banco não é devedor desse título. O banco não é, né? O banco não é garantidor do pagamento desse título, não. O banco ele só recepciona uma ordem, mas para que essa ordem seja cumprida, mais uma vez, ó, tem que ter fundos suficientes aqui na própria conta daquela pessoa que emitiu. Então há um contrato de conta corrente, né? Esses fundos podem estar disponíveis com recurso próprio do emitente do cheque, claro, ele mesmo tem o dinheiro lá, ou algum valor que seja disponibilizado pela instituição. Nós sabemos que pode ter um cheque especial, um limite de crédito, algo nesse sentido. E aí o banco vai fazer esse pagamento. Se não houver fundos nesse banco, o que vai acontecer? Olha, se não houver fundos nesse banco, naquela instituição, né, esse cheque será devolvido à primeira apresentação. Nós temos a chamada linha 11, que é a primeira devolução sem fundos, e nós temos também a segunda devolução, que é a linha 12, apresentação posterior e devolução também por ausência de fundos. Então, nós temos a primeira apresentação e, no máximo, a segunda apresentação, no sentido de tentar receber, né? Essa primeira devolução, aí nós temos já a caracterização da insuficiência de fundos, o que não leva à inclusão nos órgãos de proteção de crédito, como SPC, Serasa, e ao cadastro de emitente de cheque sem fundo, né, o CCF, cadastro de emitente de cheque sem fundo, o que vai se dar única e exclusivamente, essa primeira então não leva essas inscrições, o que vai se dar com a segunda apresentação sem fundos, né? E aí, vai segurar a apresentação. O que é essa apresentação? Essa apresentação, como que ela fica configurada nesse título? Ela fica configurada por meio de carimbos, né? Então aqui no verso do cheque vai ser feito lá um carimbo, vai ter lá o número 11, vai ter o número 12, identificando o que aconteceu. Esses carimbos eles se mostram muito importantes, né? Se mostram muito importantes porque o cheque ele tem um prazo de apresentação, né? E aí já passando para algumas situações. Olha, o cheque deve ser apresentado. Então significa dizer que o Carlos tem que realizar a apresentação do cheque para recebimento, né? Qual que é o prazo de apresentação do cheque? Se esse banco aqui, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, vamos colocar aqui o exemplo desse nosso banco aqui, ó. Esse banco, vou tirar um pouquinho dessas questões aqui. Imaginemos o seguinte, ó, esse banco está em Belo Horizonte. Vamos entender? A agência bancária, aqui, ó, esse endereço aqui está em Belo Horizonte. Vamos entender? Onde que o cheque foi emitido? O cheque foi emitido também em Belo Horizonte. Foi emitido hoje, ó, dia 5. Perdão. Dia 5 do 11. Né? Deixa eu mudar isso aqui que está um pouco poluído. Ó. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vou pegar meu cheque aqui. Isso. O cheque está trazido para a gente aqui agora. Então, olha só. Esse cheque nosso aqui, vamos colocar aqui a agência é em Belo Horizonte. Vou colocar a agência está aqui em Belo Horizonte. Praça de pagamento, ó, aqui, ao nome da agência. E o cheque também foi emitido aqui também em Belo Horizonte, 5 de novembro de 2020, tá? O cheque foi emitido. Perceba que a praça de emissão é a mesma praça de pagamento. Quando a praça de emissão e a praça de pagamento são as mesmas,
nós temos aí o prazo de apresentação de 30 dias. O que é a apresentação? A apresentação é o favorecido, né? Por exemplo, aqui é o Carlos, é o favorecido, promover a apresentação ao banco. Como que ele faz essa apresentação? Ou ele deposita no banco dele, né, vamos colocar lá R$ 150, ou ele deposita no banco dele, ou ele vai até a agência, não importa. Aqui tem o endereço do pagador, ou se ele tiver instituição financeira qualquer, faz o depósito lá, né? Vai cruzar, quando fizer o depósito, vai cruzar e fazer lá esse depósito. Então, prazo de apresentação, 30 dias. 30 dias quando são praças iguais. E se forem praças diferentes? Se forem praças diferentes, o prazo muda. O prazo passa para 60 dias. Mas como assim praça diferente? Deixa de ser Belo Horizonte, por exemplo, e fica Contagem. Praças diferentes. Olha, a emissão é diferente da praça de pagamento. A praça de emissão é diferente aqui da praça de pagamento. O prazo de apresentação, então, passa a ser 60 dias. Por que esses prazos de apresentação são tão importantes? Te falo por duas situações. A primeira delas, né, prazo, né, de prescrição. Prazo de prescrição. Qual que é o prazo de prescrição? Lembremos sempre que o prazo de prescrição é para ajuizar a ação cambial própria aí, né? No caso que há aqueles que entendem que não é ação cambial, mas pode promover execução de título extrajudicial. Cheque é título executivo extrajudicial. Então, o prazo de prescrição são 6 meses. 6 meses. Mas 6 meses contados do quê? Depende, né? Se for mesma praça, 6 meses contados aqui de 30 dias. 6 meses mais 30 dias, você tem que somar o prazo prescricional, vamos aqui só para a gente entender, o prazo prescricional ele só começa a fluir, ou seja, os 6 meses só começam a ser contados a partir de escoado o prazo de apresentação. O prazo de apresentação mesmo, a praça, 30 dias. Se forem praças distintas, 60 dias. Então, quando prescreve um título? Quando é que não tem mais força executiva? Quando é que não pode promover a execução daquele título? Quando é que o título apresentado, o banco não vai fazer pagamento mais? Olha, o banco não faz mais pagamento. O banco não paga. A partir do momento em que estiver, né, já tiver passado todo o prazo para ajuizar uma execução, 6 meses. Mas são 6 meses contados a partir de qual prazo? 30 dias, 30 dias se for a mesma praça, 60 dias se forem praças distintas. Né? Praça distinta, só mais uma vez para reforçar, Contagem e a praça de pagamento, que é o que está o nome ao lado da agência ali, que no caso nosso é Belo Horizonte. Eu disse que são duas questões importantes para esse prazo de apresentação. A primeira delas é a questão da prescrição. Né? Não tem como executar e o banco não vai fazer pagamento mais. Outra situação importante é no que se refere ao protesto. Nós sabemos que quando existirem devedores indiretos, e no cheque podem ter os devedores indiretos, tem avalista, tem endossante. Tudo que nós aprendemos, a nota promissória, a letra de câmbio, as declarações cambiais, elas são aplicáveis ao cheque. Né? Vimos, inclusive, que tem o endosso, quitação. Né? Então, tudo aquilo que nós vimos, que são as normas gerais, vamos assim dizer, são aplicáveis. E nós temos aqui também, claro, a necessidade para se executar, para cobrar de devedores indiretos, nós temos a necessidade do protesto. Lembrando ainda que o protesto não é só para cobrar devedores indiretos, né? Tem protesto para fim falimentar, se alguém for pedir a falência.
Tem protesto também para interromper o prazo de prescrição. Então, o protesto tem algumas outras vantagens, algumas outras obrigatoriedades. No caso, para pedir falência, tem que fazer um protesto por prazo, protesto para fins falimentares, perdão, né? Mas nós temos aí esse protesto nosso, tá? Nós vimos que nas nossas letras de câmbios e nas nossas notas promissórias, esse protesto deve ser feito no primeiro dia útil subsequente ao vencimento. Mas lembrem-se sempre que o nosso cheque é uma ordem de pagamento à vista, né? E aí, então, a pergunta que se faz é qual que é o prazo para o protesto? Prazo para protesto, na mesma praça, 30 dias, em praças distintas, 60 dias, para cobrar dos devedores indiretos. Então, prazo para protesto, para cobrar dos devedores indiretos, utilizar-se aí, né, para executar todas aquelas pessoas que estiverem no cheque, 30 dias na mesma praça e 60 dias em praça distinta. Agora, se o protesto for apenas para garantir o direito de executar devedores indiretos, quem são os devedores indiretos mesmo? Endossantes, avalistas, né? Tudo aquilo que nós aprendemos. Se o protesto for única e exclusivamente para essa situação, e eu digo, se o protesto não for para poder pedir a falência, se o protesto não for para interromper a prescrição, né? Se o protesto for só para cobrar devedores indiretos, nós não precisamos, olha só, importante, ó, colocar aqui, ó, não, colocar uma observação, se for só para garantir o direito de executar devedores indiretos. Em se tratando de cheque, olha a observação, em se tratando de cheque, não é necessário realizar o protesto. Não precisa de realizar o protesto. Por que que não? Porque se o cheque for apresentado para pagamento, ó, dentro dos 30 dias, mesma praça, ou 60 dias em praças distintas, se ele entrou em câmara de compensação bancária, eu disse a importância do carimbo no verso. Ó. A partir do momento em que o banco lança lá o carimbo, 11, devolução pela primeira vez, ou 12, devolução pela segunda vez, mas contado aqui da primeira vez, esse carimbo realizado pela instituição financeira, né, aquela onde a pessoa tem conta, dando que não existe fundo suficiente para poder realizar o pagamento, esse carimbo aqui no verso do cheque, ele já é suficiente para apontar aquela impontualidade. Em outras palavras, ele serve como elemento probatório de que não houve o pagamento. Vamos lembrar qual que é uma das principais funções do protesto? A das principais funções do protesto é atestar a ausência de pagamento. Como existe uma câmara de compensação bancária, né, e existindo aqui esses carimbos de devolução do cheque por um motivo, não, porque não houve pagamento, né, esses carimbos eles são suficientes. Existindo o carimbo, e claro, se foi apresentado dentro aqui, ó, de 30 dias ou 60 dias, né, nesse aspecto, nós temos aí a desnecessidade do protesto do cheque para cobrar devedores indiretos. É desnecessário aí a cobrança do cheque, tá? O protesto do cheque, perdão, para a cobrança dos devedores indiretos. Agora, se for para poder pedir falência ou para interromper a prescrição, aí tem que ser feito o protesto. Mas se for só para cobrar devedores indiretos, endossantes avalistas, se foi feito dentro do prazo de 30 dias, 60 dias, né, e tem lá os carimbos no verso do cheque, não é necessário. Outra situação, e aí nós já partimos para a nossa duplicata, né, é no que se refere, muito comum também, né, não tenho dúvidas disso,
muito comum também. Nós encontramos não raramente a figura do cheque pós-datado, ou cheque pré-datado, que na realidade é pós-datado, né? Esse cheque é aquele que tem ali bom para. Bom para. Lembremos sempre que cheque é ordem de pagamento à vista. Então, cheque é ordem de pagamento à vista. Alguém coloca lá no cheque, por exemplo, lá, bom. Alguém coloca no cheque lá, por exemplo, pagamento bom para 25/12/2020, pós-datado. Se esse cheque for apresentado a uma instituição financeira antes dessa data, se for amanhã, ou se for hoje, né? Dia 5/11/2020, esse cheque vai ser pago? Vai, porque cheque é ordem de pagamento à vista. Ah, mas entrou antes do prazo. Sim, né? Isso aí já está, né, pacificado na nossa doutrina, que qualquer cheque que seja apresentado antes da data pós-fixada, né, uma data pós-fixada, na realidade nós temos aí uma quebra de contrato, né? O dever de indenizar, ele nasce, né, e quem vai indenizar, claro que não é o banco, é o emitente do cheque. O banco não tem que analisar essas questões, né? E aí vai ser feito o pagamento. E se tiver qualquer prejuízo, né, para esse emitente do cheque, desculpa, né? Quem vai indenizar não é o emitente do cheque, não, né? O emitente do cheque que, eu falei uma coisa aqui, ó, apaga aí, por favor. Na verdade, o emitente do cheque é a pessoa que sofreu o prejuízo. Quem vai ter que indenizar, né, é o favorecido, claro. No caso aqui, o Carlos, que descumpriu aquele acordo entre o emitente, ele e o Carlos, né, e entrou, ou apresentou esse cheque antes daquela data pré-estabelecida. A doutrina nos diz que, a jurisprudência principalmente, nós estamos, na realidade, em face de um descumprimento contratual havido entre, né, aquele emitente e aquela pessoa, que no nosso exemplo aqui foi o Carlos, que efetivamente apresentou esse cheque fora daquilo que foi programado, né? Então, é só isso. Existe essa figura? Existe. Se eventualmente acontecer esse descumprimento, o dever de indenização nasce, o dever de indenização, ele advém, claro, aí dessa situação, vamos assim dizer, desse descumprimento entre, né, o apresentante e aquele emitente do cheque. Tranquilo? Em linhas gerais, senhores, é o que nós tínhamos aqui relativo ao nosso cheque. Eu peço especial a gentileza que leia o nosso material, né, mais uma vez, para que nós tenhamos aí essas questões todas que eu falei. Ação por pagamento e execução mesmo, né? Lembrando que cabe ação de locupletamento que está previsto lá na legislação do cheque. Aquela ação de locupletamento ou ação de enriquecimento sem causa, que no cheque, por previsão expressa lá da nossa legislação, são 2 anos, né? Então cabe ação de enriquecimento sem causa, né, para quem não faz o pagamento do cheque, e ela prescreve em 2 anos, 2 anos contado após a prescrição, ou seja, 2 anos contados a partir que se consumar a prescrição executiva do título, ou seja, 30 dias mais 6 meses, 60 dias mais 6 meses, dependendo se é mesmo prazo ou prazo é diferente. E ainda, claro, também cabe ação monitória, prevista lá a partir do artigo 700 do Código de Processo Civil, né? E me lembrando que ela é pena só contra o devedor do título, não cabe contra sacadão e docentes avaliados, que ela é uma prova escrita, tá bom? Não deixe de ler o nosso material aí relativo ao cheque. Tranquilo ou não? Dúvidas? Me ajuda aí, por favor. Fala comigo. Tô tranquilo. Tem dúvida não, né, Rob? Você nem conhece cheque, você nunca pegou um cheque na sua vida, né? Isso aí é só povo que é mais velho Não, não igual sei eu. não. Você nunca pegou um cheque na sua mão mesmo? Sério? Então eu falei pensando brincando. Não, sério mesmo, nunca peguei um cheque. Olha, rapaz, como é que eram umas coisas assim, tá vendo? O pessoal que é mais novo, realmente, vai entrar pra história, né? Daqui a pouco, realmente,
né? O cheque vai ficar para a história mesmo. O seu Bartolomeu tem certeza, assim como eu, já pegou o cheque já alguma vez, né? Com certeza. Mas assim, né? Engraçado mesmo, né? Essas questões relativas ao cheque, né? Foi tão usual e agora está entrando em desuso. Se nós pudéssemos espremer aqui tudo que eu falei, o que mais nos importa é que ele ainda é um elemento que representa crédito e representando, tem uma ordem de pagamento e ele serve como título executivo extrajudicial, né? Eu acho que é isso que se mostrou aí o mais importante. Duplicata. Da mesma sorte que o nosso cheque, deixa eu pegar aqui, ó, né? Ah, duplicata, ó, nós temos aqui um exemplo. Deixa eu ver se a duplicata vai ficar melhor aqui, ó. Então, da mesma forma, então vamos lá, aqui mesmo, ó, aqui vai ficar mais fácil. A duplicata também é um título de crédito, claro, né? E ele é um título que vai ser um pouco diferente da nossa letra de câmbio também, veja. Vamos lembrar aqui, mas segue muita, porque ele é um título causal, é um título que tem a duplicata ali, é um título que vai ter ali a possibilidade do aceite, né? Então, é só para a gente não confundir, mais uma vez, ó. Imaginemos que isso aqui seja a nossa letra de câmbio. Como é que funciona a letra de câmbio? Né? O sacador emite uma ordem contra o sacado e o sacado, né, fica responsável pelo pagamento perante um credor, um tomador, desde que, claro, nós tenhamos aí o aceite. Aceite esse que na letra de câmbio é uma declaração eventual. Pode acontecer ou não. Aceite esse que na letra de câmbio, como nós já estudamos ao longo de todo o nosso semestre, esse aceite não é obrigatório. E quando nós passamos para a letra de câmbio, para a duplicata, perdão, vou lembrar que o aceite não é obrigatório, e não é mesmo, né? Agora, quando nós passamos agora para a nossa duplicata, nós verificaremos diferente, né? Lembre-se aqui sempre, ó, nós temos aqui a figura do sacador emitindo uma ordem contra o sacado para um favorecido. Como que vai funcionar na duplicata? A duplicata vai funcionar diferente. Olha, a duplicata é como se nós tivéssemos aqui, ó. Vou tentar colocar aqui, mas eu já vou mostrar a duplicata, tá? A duplicata é como nós tivéssemos o seguinte, olha, um sacador, por exemplo, o Antônio, emitindo uma ordem para um sacado, né? Emitindo uma ordem para o sacado, em favor de quem? Do próprio tomador, do próprio sacador, perdão. Então, o sacador, duplicado é assim, ó. Isso aqui é duplicado. O sacador, o Antônio, manda uma ordem contra o sacado Beto, em favor de quem? Em favor do próprio Antônio, né? Por que funciona dessa forma e você vai entender? Olha só, a duplicata, e ela tem esse nome de duplicata, porque ela nasce a partir de uma fatura, né? A duplicata nasce a partir de uma fatura, né? Essa duplicata, portanto, ela necessita, ela previamente possui um contrato de compra e venda, contrato de compra e venda de mercadorias ou um contrato de prestação de serviços. Para alguém emitir uma duplicata, o que é necessário? É necessário que nós tenhamos uma fatura. A fatura que vem de um contrato, de uma prestação de serviço, uma compra e venda. Por isso que nós dissemos sempre que a duplicata vai ser um título causal. Por que ela é um título causal? Porque
existe uma causa. Qual que é a causa? Compra e venda e a prestação de serviço. É claro que essa compra e venda, essa prestação de serviço, né, ela não se deu à vista, ela vai se dar a prazo. Então, por exemplo, alguém emitiu uma fatura, alguém prestou um serviço, alguém comprou algo, vamos pegar aqui a compra e venda, ó. Alguém comprou algo e você vai entender. Olha, imaginemos o seguinte, nós temos uma loja, a loja vai ser a loja A. Nós temos alguém, um comprador. Nós temos um comprador. Esse comprador vai ser o B. Essa compra foi feita com prazo de 30 dias. E essa compra, claro, teve a entrega de uma mercadoria. E aí você vai entender agora. A mercadoria foi lá uma TV, uma televisão. Tá? Então, como é que funcionou isso daqui? Funcionou o seguinte. O A foi até lá na loja, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, a loja aqui é o A, perdão. Então, quem comprou, ó, o B, o comprador, aqui é a TV. Então, o B foi até a loja do A, fez a compra daquela televisão. Comprou aquela TV. O A pagou naquele momento? Não, o A não pagou naquele momento. Mas foi faturado? Foi. O A saiu com a televisão de lá? Saiu. O A levou a televisão embora, né? O A vai fazer o pagamento? Vai. Vai fazer o pagamento daqui a quanto tempo? Daqui a 30 dias. Pelo menos ele disse que vai fazer o pagamento daqui a 30 dias, né? Então, olha a informação importante. Ele retirou essa televisão. O contrato se aperfeiçoou. B tinha um produto, que era a TV, entregou a TV para o A, lá na loja, né? A mercadoria foi entregue, o A se comprometeu em pagar daqui a 30 dias. O que o B pode, o que o B se comprometeu? Não, é o A se comprometeu a pagar em 30 dias. Né? O que esse A, que é o lojista, pode fazer? Ele pode fazer isso aqui, ó, a partir da fatura, né, que é aquela compra e venda da mercadoria. O A pode emitir um título contra o B, né, e esse B se compromete a pagar quem? O A, que foi isso, ó. E foi isso que aconteceu. O A vendeu a televisão para o B, que foi até a sua loja. O A se comprometeu, o B se comprometeu, perdão, a pagar ali o lojista no prazo de 30 dias, né? E ele já, né? Ele já saiu ali com aquela televisão embora. Lembrando que o A é a nossa loja e o B é o comprador. Então, a loja emite um título contra o comprador e esse comprador, né, tem a obrigação de realizar o pagamento dentro de 30 dias, com base naquele contrato de compra e venda. Lembrando que a TV, lembrando que aquele produto já foi entregue. A duplicata serve para isso. É um título originalmente brasileiro, né, em que pode ser emitido contra o devedor para que faça um pagamento para o próprio sacador. E nesse caso, veja, diferentemente do que acontece com a letra de câmbio, o B é obrigado. O B tem a obrigação, o B é obrigado a dar o aceite nesse título. O B é obrigado a dar o aceite nesse título. Lembre-se que quando eu comecei a contar aqui a nossa historinha, eu falei o seguinte, olha, lá na letra de câmbio, o aceite é eventual. O B aqui não era obrigado, o sacado não era obrigado a realizar esse pagamento, não era obrigado, né? Ele não é obrigado a realizar, a aceitar. E já na letra de câmbio, por que é obrigado? Ele torna-se obrigado. Letra de câmbio não, né? A duplicata, desculpa. Por que na duplicata ele torna-se obrigado?
Ele torna-se obrigado, claro, porque a duplicata é um título causal. Ele torna-se obrigado porque, inegavelmente, o contrato já se aperfeiçoou. Por que o contrato já se aperfeiçoou? Ele já é devedor de um contrato, né? E esse contrato já se aperfeiçoou de forma inegável. Por quê? Porque a TV foi entregue, né? Naquela historinha que eu te contei aqui, ó. O B foi até uma loja, comprou a televisão foi entregue, ele se comprometeu a pagar em 30 dias. Então a televisão já foi entregue, né? Já tem ali um recibo, né? A loja, o A, já possui um recibo dando conta da entrega da mercadoria. Então, agora ele é obrigado a dar esse aceite. Essa obrigação do aceite na duplicata, ela se torna tão assim, tão tranquila para nós, e aí a gente consegue entender isso bem, é que eventualmente o não pagamento, olha, imaginemos que o B não faça o pagamento, ele pode ser executado independente de ter dado o aceite ou não no título. Por que independentemente? Porque pode ter dado ou não aceite no título. Porque, mais uma vez, ele é obrigado. Mas aí a legislação nos exige, para poder promover a execução, algumas situações, né, que são específicas. A primeira delas, claro, tem que ter o título, tem que ter a duplicata. Tá? O que mais que é necessário? Olha, tem que se comprovar aquele negócio foi finalizado, que aquele negócio tem que se comprovar a obrigatoriedade, né, do pagamento do B. E para se comprovar isso, tem que ter lá o recibo dando conta da entrega da mercadoria, né, ou da prestação de serviços. Então tem que ter esse recibo. Recibo esse que pode ser, inclusive, ali naquela nota fiscal ou na comprovante da entrega daquela mercadoria. Pode ser, inclusive, aquele canhotinho que é destacado da nota fiscal. Um canhotinho que é destacado da nota fiscal, dando conta que o serviço foi prestado, que a mercadoria foi entregue. E ainda, para se aperfeiçoar, tem, claro, que comprovar a ausência de pagamento. E como que se aperfeiçoa ou como que se comprova a ausência de pagamento? Né? Ela se dá, claro, por meio do protesto. Lembrando que a duplicata é um título que admite o aceite, então o protesto aqui ele pode ser por falta de aceite. E aí aplica-se tudo aquilo que nós aprendemos em letra de câmbio. Se for um protesto por falta de aceite, vencimento antecipado do título. Se for um protesto após a data de vencimento, aí é um protesto por falta de pagamento. Ainda também, quando o título é devolvido, não é devolvido, por exemplo, né, de forma injustificada, ou seja, o A manda o título para o B dar o aceite, e o B não dá o aceite naquele título, pode ser um protesto para devolução do título, por exemplo, né? O B não deu o aceite no prazo assinalado, o B não devolveu aquele título, então protesto por falta de devolução. Se porventura a duplicata não se encontra também, pode ser feito um protesto por indicação daqueles elementos. Na verdade, na duplicata isso é possível ser realizado, veja, mais uma vez eu quero reforçar essa ideia, porque na duplicata, olha, o devedor ele é obrigado a realizar o aceite. E mais uma vez ele é obrigado por quê? Ele é obrigado porque já se aperfeiçoou aquele contrato. Mas por quê? Porque o título de crédito é um título causal. Ele nasce do quê? Ele nasce da compra e venda de mercadorias, aqui para cima, né? Então ele é um título causal. Ele nasce da compra e venda de mercadorias ou da prestação de serviços. Pode se executar? Pode. A duplicata, claro, vai ser executada
com base em quê? Você precisa do recibo, dando entrega daquela mercadoria, obrigando, portanto, a realizar o pagamento. E você também precisa do protesto, porque o protesto vai dar conta da impontualidade, ou seja, por ausência de pagamento ou por ausência de aceite, né? Então, esse título nosso duplicado tem também, claro, os seus requisitos. Tem que ter o nome duplicata, tem que ter a data da emissão, tem que ter aqui também, né, o nome daquela identificação, né, vou colocar aqui, ó. Tem que ter ainda, ó, aqui, ó, vou colocar na ordem. Aqui depois você vai também. Tem que ter o nome duplicata, são os elementos. Ó. Nome duplicata, a cláusula a ordem, que autoriza a transmissão do título, ó, que está lá no campo 9. Pague só a sua ordem, né? Ou a sua ordem, a cláusula a ordem. Tem aqui a data da emissão para questão de verificação de pagamento, verificação de prescrição, né? Então, nós temos a data da emissão. Temos ainda os números da fatura e da duplicata. Lembre que é um título causal. Tem que ter o número da fatura e da duplicata. Por que da fatura e da duplicata? Ele pode ver que aqui está a duplicata B. Imaginemos que a fatura seja uma fatura de R$90 mil. Ou aqui, ó, uma fatura de 3 parcelas. Vamos por R$90 mil, que a conta fica quanto? R$90 mil em 3 parcelas. Em 3 parcelas. Nós podemos emitir vencíveis 30 dias. 30 dias uma parcela, mais outros 30 dias outra parcela, mais outros 30 dias outra parcela. Então, nós podemos ter duplicata da fatura 7585 aqui, ó, A de R$30 mil, a B de R$30 mil, a C R$30 mil. Eu quero dizer, de uma única fatura podem ser extraídas várias duplicatas. É claro, porque de uma única venda a prazo, pode ser várias parcelas, e cada parcela pode ser uma duplicata. Então, de uma única fatura, podem ser extraídas várias duplicatas. Dando seguimento aqui também, ó. Data do vencimento, ou a cláusula à vista, né? Tem que ter a data do vencimento, ou cláusula à vista, vencimento, ó, aqui, né? O que mais que nós temos? Nome e domicílio do vendedor, que é o nome do sacador, de quem está criando, que está cá no topo, ó, aqui no topo, né, com a sua identificação toda, o seu endereço, isso tem que estar aqui na nossa duplicata. A importância a pagar em reais, né, algarismos e por extenso, que é o nosso número 8, tá? Então, aqui, valor por extenso, né, valor aqui da duplicata, né? Tem que ter esse valor também. Perdão, estou terminando. Importância local de pagamento, declaração de concordância a ser assinada pelo sacado, que é o aceite, assinatura do sacador, né? Que é a única vontade essencial aqui desse tipo. Então, nome do sacador, do emitente do título, local para o aceite. Lembrando que esse aceite é obrigatório, né? Além disso, uma situação importante aqui para nós também, ó, duplicata simulada ou duplicata fria, aquela que não tem lastro, né? O credor pode emiti-la sem haver negócio jurídico referente a ela, né? Código Penal: emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade, qualidade ou prestação de serviço, pena detenção de 2 a 4 anos e multa, né? Então, aí nós temos a impossibilidade da emissão de duplicata simulada ou fria, aquela que não tem lastro, né? Trata-se, portanto, de crime. Nós tínhamos os requisitos, a prestação de serviço, a triplicata, só para a gente... Nós já vamos finalizar já, para não tomar muito tempo de você. A triplicata, na verdade, é uma cópia da duplicata, né? Ela pode ser emitida, né?
imaginemos que tem uma retenção indevida do título. Pode fazer o protesto por indicação ou pode fazer o saque de uma triplicata, que na verdade é só preencher novamente aquelas informações. Prazo para protesto, e é o mais importante, né? E aí, duplicado da protesto, esse aqui eu estava me esquecendo, tá? Qual que é o prazo para protesto? Olha, importante. Prazo, né? Protesto da nossa duplicata. Prazo para protesto, se nós teremos aí 30 dias, né? Contados do quê? Do vencimento do título. Então, prazo para protesto são 30 dias contados do vencimento do título. Além disso, senhor, né, aplica-se tudo aquilo que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar lá na nossa letra de câmbio e nota promissória. Isso eu me refiro aos devedores indiretos, aval e endosso. O que é mais importante na duplicata? Ela é um título causal, tem que ter uma prestação de serviço ou tem que ter aí a compra e venda de mercadoria. Na duplicata, o aceite é obrigatório, desde que exista a efetiva comprovação da mercadoria ou a comprovação da prestação de serviço. Quando é que o aceite não se torna obrigatório? Quando aquela pessoa que comprou a mercadoria ou aquela pessoa que recebeu o serviço, né, identificar que aquela prestação de serviço ou aquela mercadoria é defeituosa. Isso está lá na Lei de Duplicata, artigo 8º e artigo 21. Só rapidinho aqui. Né? Artigo 8º. Pode recusar. Né? O comprador só pode deixar de aceitar quando tiver avaria ou no recebimento de mercadoria, quando não for expedidos ou entregues a mercadorias, quando tiver vício, defeito, diferença na qualidade, quantidade, divergência nos prazos e nos preços ajustados. Ainda temos o artigo 21 também, que traz para lá. Pode deixar de aceitar, né, quando o serviço não for efetivamente contratado, vícios, defeito na qualidade de prestação de serviço, divergência nos prazos ou preços ajustados. Tá? Artigo 8º e artigo 21 da nossa lei de duplicatas. Tranquilo? E algo que eu não poderia deixar de falar, né? Depois eu peço para vocês fazerem uma leitura também, retornando aqui no cheque, né? Que eu acabei me esquecendo. Não, do cheque não, né? Perdão aí, ó. Não foi do cheque não. É aqui mesmo, na lei de duplicata. O que é importante, né? Que a partir do ano de 2001, com a MP 2200, nós temos a possibilidade, claro, sem sombra de dúvidas, da duplicata virtual. Por que nós temos essa possibilidade? É porque a partir então que nós temos a MP 2200, que era 1 e passou para 2 depois, né, de 2001, tornou-se possível porque nós temos aí, fica instituída a infraestrutura de chaves públicas da Brasileiras, ICP Brasil, que nós estamos até acostumados com isso, né? Que é a integridade e validade jurídica de forma eletrônica, assinatura eletrônica em documentos. Então, nós temos sim a possibilidade da duplicata virtual, assim como os outros títulos que são emitidos de forma virtual também, né? Sempre aí com essa assinatura que fica, que nós não podemos negar aí, né? Já tivemos a oportunidade de falar sobre os nossos títulos eletrônicos, aqueles que têm suporte eletrônico mesmo. Tranquilo? Posso ajudar em mais alguma coisa? Deixa eu só encerrar aqui. Vou passar para os questionamentos.